Capítulo 137. Rei do Massacre. Todos que vinham à cidade do massacre lutavam à beira da morte todos os dias e são subsequentemente corrompidos. Especialmente os homens. Por quê? Sob aquela enorme pressão, cada pessoa precisaria de uma forma de alívio. Mas não Tang San. Após as lutas acabarem, ele sempre iria cultivar na sua cabana. Ele apenas sai para ir à arena do massacre infernal. Era desconhecido o número de mulheres que quiseram se jogar nos braços desse rei Azura. Mas o que as encontrou foi apenas o espírito assassino frio como o gelo de Tang San. Muito tempo atrás, quando Tang San alcançou as 20 vitórias, a Gao Liena já estava certa de que esse homem estava aqui pelo mesmo motivo que ela. Para temperar a si. Antes, ela sempre pensou que seu irmão mais velho era o mais extraordinário dos homens que ela já havia visto. Mas após a competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite acabar, mesmo se ela não quisesse admitir isso, Tang San também havia entrado nesse ranking. Esse homem diante dela era o terceiro. E também era aquele que ela acreditava ser o mais extraordinário. Ele não se comparava a ninguém. Sua boa aparência e sua inabalável rejeição da sedução da depravação. Cada uma dessas qualidades atraiu a Gao Liena profundamente. Quando uma mulher gostava de um homem, frequentemente, ela tinha muitos motivos. A Gao Liena sabia que ela já gostava desse homem. Embora eles não tivessem trocado uma palavra desde que se falaram no primeiro dia após ele chegar aqui, ela ainda estava completamente certa. Além dele, já não havia outros em seu coração. A Gao Liena suspirou profundamente. Infelizmente, ele era um discípulo da escola Céu Claro, nascida no Hall dos Espíritos. Como a Gao Liena poderia falhar em reconhecer o martelo Céu Claro na mão de Tang San? Ela até desapontadamente ponderou sobre o porquê de todos os homens extraordinários serem da escola Céu Claro. Tang San era de lá e esse 9528 também. Enquanto os pensamentos borbulhavam constantemente na mente de Gao Liena, Tang San se moveu para dentro da arena. 9 pessoas, atacando de 9 direções diferentes. Mas não havia o menor traço de confusão em sua mente. Sua figura piscou como se fosse ilusória. Pareciam haver molas debaixo de seus pés. Tang San já havia se esquivado na frente de um dos oponentes trêmulos numa fração de segundo. No momento seguinte, a faca de ferro que estava na mão daquele homem já estava cravada em seu pescoço. Se virando, chutando e com as mãos voando para cima. Incontáveis e brilhantes raios de luz cristalinos dispararam das palmas de Tang San. Uma brilhante agulha de ferro após a outra, avançando e cortando através do ar com sons agudos. Gritos de gelar o sangue ecoaram e desapareceram em sucessão. Apenas 3 pessoas foram capazes de sobreviver às armas ocultas de Tang San. Não foi porque elas conseguiram se esquivar das armas ocultas de Tang San, mas porque elas haviam usado seus companheiros como escudos na frente delas. Ou para ser mais preciso, seus cadáveres. 2 do 60º e 1 do 70º nível. Ou 2 imperadores espirituais e um sábio espiritual. Se eles pudessem usar habilidades espirituais, esses 3 seriam o suficiente para ameaçar a vida de Tang San, que estava no 50º alguma coisa nível. Mas essa era a cidade do massacre. Após passar pela forja de 3 grandes ervas imortais e 2 grandes ossos espirituais, a força física de Tang San era uma quantidade desconhecida de vezes maior do que a deles. Poder espiritual era de fato importante. Mas primeiro vinha a técnica. Poder espiritual não era absoluto.
Esses três se moveram simultaneamente, segurando um corpo em uma mão e uma arma na outra. Sob o efeito do seu profundo poder espiritual, eles avançaram em Tang San de 3 direções. Suas mentes já estavam travadas nesse rei Azura com 67 vitórias. Eles sabiam que o resultado jazia nesse ataque e eles só tinham essa chance. Querem bloquear minhas armas ocultas? Ótimo! Então eu vou deixá-los morrer por meio elas. Com o corpo rapidamente dando uma volta. Ninguém viu claramente o que Tang San fez com suas mãos. 9 facas tão finas quanto folhas de salgueiro dispararam dele numa trajetória arqueada. A 90ª arma oculta do rank da seita Tang. A Fênix guia 9 pintainhos. 9 facas voadoras que eram como 9 fênix batendo suas asas e gritando. Balançaram no ar. Após 3 segundos, essa batalha acabou. No ombro de Tang San havia uma cicatriz cheia de sangue. Isso foi deixado pelo sábio espiritual que estava entre os oponentes. Infelizmente, antes de ele conseguir cortar Tang San, já havia uma faca voadora cravada no meio de suas costas. As 2 grandes artérias do lado de seu pescoço foram simultaneamente cortadas pelas outras 2 facas. Consequentemente, aquela adaga cheia de poder espiritual apenas conseguiu deixar um ferimento de 3 kun de comprimento em Tang San. A batalha estava acabada. Mas Tang San não estava com pressa de sair. Ele lentamente andou até cada um de seus oponentes e pisou neles. Crânios foram despedaçados como ovos de galinha sob seus pés. Mas a luz branca emitida embaixo dele fez com que nem uma única gota de sangue pousasse sobre ele. Batalhas anteriores ensinaram a Tang San que contanto que a cabeça do oponente não fosse esmagada, ele não poderia baixar sua guarda. Para aprender isso, ele uma vez pagou o preço de 3 costelas quebradas. Ele recuperou as armas ocultas uma a uma dos corpos dos inimigos, as guardando no 24 pontes ao luar. Essa era a cidade do massacre e ele não podia reabastecer seu suprimento de armas ocultas. Então ele tinha que dar muito valor às cartas na manga que ele tinha. Um brilho especial cintilou nos olhos de Hao Liena. No instante em que ela viu Tang San jogar as facas voadoras, ela não pôde evitar sentir o coração ficar descompassado. Se não fosse porque ela tinha um método especial para ver que Tang San com certeza não estava disfarçado, ela certamente teria visto Tang San no lugar desse 9528. Como eu me apaixonei! Eu me apaixonei por sua aparência? Por sua força? Ou por tudo? 68 vitórias. Esse era o atual recorde de Tang San. A distância entre ele e Hao Liena havia diminuído mais uma vez. Cidade do Massacre. Um quarto escuro e luxuoso. Havia uma especialmente enorme cadeira ali, ornada com cristais azuis e roxos. Esses cristais formavam o contorno de uma torre do tambor. Exceto por essa cadeira. Tudo ali era vermelho escuro. O rei Azura ganhou outra partida. Uma voz feminina fria e sombria ecoou dentro do quarto escuro. Eu sei. Uma silhueta alta estava sentada na cadeira gigante. Sua aparência não podia ser claramente vista na escuridão. Só era aparente o fato dele ser magro. Grande rei. Nós não vamos começar a entrar em contato com ele? Já faz muito tempo desde que alguém realmente poderoso se juntou à cidade do massacre. Você acredita que ele é realmente poderoso? O homem alto sentado na cadeira perguntou. Pelo menos em técnica ele é. O rei Azura parece ter nascido para a cidade do massacre. Seu poder espiritual não é especialmente forte, mas todas as suas técnicas são assustadoramente poderosas. Mesmo se houvesse um título Doulu na cidade do massacre,
Ele ainda poderia não ser capaz de matá-lo sem usar poder espiritual. Eu tenho certeza de que o rei Azura tem pelo menos um osso espiritual. O rei do massacre ficou em silêncio por um momento. Então você acredita que ele pode completar as 100 lutas e desafiar a estrada do inferno? Completar as 100 vitórias é apenas uma questão de tempo. Mas quanto à estrada do inferno? Talvez ele não seja capaz. O rei do massacre friamente disse: Não precisa contatá-lo. Por quê? Grande rei. Não me diga que você não quer que a nossa cidade do massacre fique mais poderosa? Embora nós tenhamos um pacto com o rol dos espíritos há 1000 anos. Quem pode saber se eles não irão rasgá-lo ao meio algum dia? O rei do massacre disse friamente: O rol dos espíritos não tem tempo para se importar conosco agora. Um mês atrás houve um visitante. Você se lembra? Visitante? Sim. Um dos 2 deuses da morte vivos na era atual. Não me diga que o rei Azura e aquele deus da morte são relacionados? A mulher com a voz fria como gelo tremeu. O rei do massacre disse indiferentemente: Você adivinhou corretamente. Se você está falando de verdadeiras ameaças à cidade do massacre nesse mundo, então não é o rol dos espíritos e sim esses 2 deuses da morte. Eles até eu não posso ofender. Você deve saber que as pessoas que passaram pela estrada do inferno ainda podem usar habilidades espirituais dentro da cidade do massacre. E esse rei Azura foi trazido aqui pelo mais assustador dos 2 deuses da morte. A pensa deixa a natureza seguir seu curso. Mesmo que eu também não deseje que outro deus da morte apareça. Eu estou ainda menos disposto a ver a fúria daquele deus da morte. A mulher respirou fundo. Poderoso rei do massacre. Eu temo que ele vá trazer alguma consequência imprevisível para a cidade do massacre. Afinal, a aparição de cada deus da morte será acompanhada por uma crise para a cidade do massacre. Não há uma advertência como essa na parede de lendas da cidade do massacre? Um deus da morte surge. Um desastre infernal. Nas poucas vezes anteriores, cada vez que um deus da morte apareceu, houve um desastroso dano à cidade do massacre. Se realmente houver outro dessa vez, eu temo que... O rei do massacre abaixou sua voz. Eu já antecipei isso também. O que você não sabe é que não apenas o rei Azura tem o suporte de um deus da morte, mas aquela emissária do inferno que já alcançou 70 e poucas vitórias também. Ela foi deixada pelo outro deus da morte que existe. Se não fosse por isso, você acha que eu deixaria ela continuar a existir? Poderoso rei. E que tal isso? Vamos deixar a emissária do inferno enfrentar o rei Azura. Eles serão. Ela ainda não havia terminado de falar quando 2 luzes vermelhas como sangue dispararam dos olhos do rei do massacre. O ar ao redor claramente se tornou mais grosso. Um forte odor de sangue se espalhou pelo ar. A fria voz daquela mulher emitiu um grito agudo que parecia inumano e no canto. Um delicado corpo inflado tremeu violentamente. Não pense que você pode casualmente falar bobagens apenas porque eu mimo você. Tendo passado pela estrada do inferno, os deuses da morte podem voltar para a cidade do massacre a qualquer hora. De acordo com as regras da arena do massacre infernal, degenerados com mais de 50 vitórias na arena não podem se enfrentar. Se qualquer deus da morte ouvir sobre isso, será uma verdadeira catástrofe para a cidade do massacre. Com o domínio do deus da morte deles, qualquer mestre dos espíritos recupera o uso de suas habilidades espirituais. Se não, por que você acha que eu me comprometeria com eles? O olhar vermelho sangue flutuou no ar e o rei do massacre murmurou para si mesmo: Eu só espero que em circunstâncias normais
eles sejam incapazes de sobreviver às 100 vitórias. Ainda mais, sejam incapazes de atravessar a estrada do inferno. Se não, a aparição de dois deuses da morte simultaneamente talvez proclame uma calamidade para a cidade do massacre. Com um aceno de uma grande mão, um líquido vermelho escuro voou diante dele. Na escuridão à sua frente inesperadamente surgiu uma enorme poça de sangue, cheia de sangue viscoso, abrindo a boca e engolindo o sangue. Sob aquela luz fraca, dois ferozes dentes foram vagamente revelados, gastando seu tempo esperando e cultivando. Sentado de pernas cruzadas em sua pequena cabana, o corpo inteiro de Tan-San era constantemente atingido por onda após onda de calafrios. O enorme espírito assassino continuamente girava em torno de seu corpo e também o influenciava. Ele já estava ali há cerca de 2 anos e a distância até o título de campeão na arena do massacre infernal era de apenas uma luta. Porém, Tan-San descobriu que ele estava prestes a colapsar. Em 2 anos, o número de pessoas que morreram por suas mãos ultrapassava em muito a casa dos milhares. Embora essas pessoas fossem todas más e depravadas, a cada pessoa que ele matava, Tan-San sentia que seu próprio espírito assassino rapidamente aumentava um pouco e essa intenção assassina constantemente o influenciava. Imperceptivelmente. A razão pela qual levou 2 anos para ele gradualmente se aproximar da final 100ª vitória. Além da questão do número de pessoas, estava ainda relacionada com o problema do próprio Tan-San. A intenção assassina constantemente crescendo não era muita coisa logo que ela começou a aumentar. Mas à medida que o número de pessoas que Tan-San massacrou ultrapassou uma centena, ele descobriu que essa intenção assassina estava começando a influenciar sua força de vontade. No início ele apenas ocasionalmente exibiria um estado mental sedento por sangue. Mas à medida que o tempo aumentava, a aura assassina também se tornou ainda mais clara. Era como se ele quisesse matar cada ser vivo para o qual ele olhava. Casualmente matar pessoas era tão simples quanto esmagar formigas. Portanto, além de participar nas lutas, a cultivação de Tan-San não estava mais principalmente na direção de aumentar seu poder espiritual e sim de suprimir esse espírito assassino ainda mais forte. Felizmente sua habilidade céu misterioso era a habilidade interna ortodoxa das seitas profundas e tinha seu próprio efeito protetor. Ele também havia recebido o crânio da mente condensadora de sabedoria e sua capacidade de controle mental era extremamente poderosa e ele não era controlado por essa vontade de massacrar. Ao mesmo tempo, os massacres nas lutas de Tan-San podiam ser considerados como um canal de desabafo. Até não muito tempo atrás, após Tan-San completar 99 lutas na arena do massacre infernal, ele levemente sentiu que já quase não era capaz de conter o espírito assassino dentro dele. Ao mesmo tempo, ele também entendeu o porquê de Hao Liena ter adiado sua 100ª luta apesar de já ter alcançado 99 vitórias muito tempo atrás. Nessa cidade do massacre, os dois podiam ser descritos como tendo enchido campos de vítimas. Também foi por causa dessa abrupta ascensão deles que nesses 2 anos o número de degenerados que se atreviam a entrar na arena do massacre infernal havia diminuído cada vez mais. Ainda mais pessoas escolheram usar suas prévias lutas guardadas para continuar a viver e quando as lutas acabavam, eles ainda cediam seu sangue para existir. Afinal, comparado à morte certa, a maioria das pessoas escolheria sobreviver à beira da morte. Tem. Um som de batidas repentinamente ecoou do lado de fora. A intenção assassina restringida de Tan-San se libertou praticamente instantaneamente e a cabana instantaneamente se tornou fria como gelo. Sob o opressivo espírito assassino, uma pesada aura encheu o ar.
O cheiro de sangue imperceptivelmente foi liberado de Tang San. Quem é? Tang San perguntou em voz baixa. Sou eu. Uma voz agradável ressoou do lado de fora. Ele ainda identificou prontamente a dona dessa voz como a Gaoliana. Franzindo as sobrancelhas levemente, Tang San pensou internamente. Por que ela veio aqui? Balançando a mão de forma casual, uma corrente de ar avançou e abriu a porta. Por favor, entre. Sem saber o motivo de a Gaoliana vir até ali, Tang San suprimiu a intenção assassina em seu coração. Mas ele já estava completamente vigilante. A porta se abriu e uma Gaoliana vestida de preto caminhou para dentro. Sua cara parecia extremamente pálida e ela lentamente tomou um gole do copo de Bloody Mary em sua mão. Isso parecia já ter se tornado um hábito dos poderosos da cidade do massacre. Exceto por Tang San. Praticamente cada degenerado na cidade do massacre com mais de 10 vitórias tomaria o sangue tirado de sabe-se lá onde. Olhando para o copo na mão de a Gaoliana, Tang San franziu o senho levemente. O que foi? A Gaoliana não se aproximou de Tang San. Ao invés disso ficou parada na porta. Ela claramente entendia que nesse mundo de massacre, cada pessoa ficava extremamente vigilante. Ela não queria causar nenhum mal-entendido com Tang San por causa de alguma ação inadvertida. Eu quero me aliar a você. A Gaoliana diretamente expôs sua razão de ir até ele. Se aliar? Tang San olhou para ela um pouco desconfiado. Você não desconhece as regras da arena do massacre infernal. Cada luta só tem um vencedor. Se nós nos encontrarmos, como nós poderíamos nos aliar? A Gaoliana sorriu calmamente. Uma luz vermelha como sangue se espalhou um pouco dentro de seus olhos. Assim como Tang San antecipou. A Gaoliana também estava lutando contra a dor nesses dias. Apesar de também ter a ajuda de um osso espiritual do tipo crânio. Ela apenas não havia ficado insana. Ainda considerando que ela também tinha uma força de vontade igualmente forte. Mas comparada a Tang San, ela ainda ficava um pouco atrás. Hoje ela havia suprimido um pouco a sua intenção assassina com grande dificuldade e então vindo procurar por Tang San. É impossível para nós nos encontrarmos numa luta. Contanto que nós passemos das 50 vitórias. De acordo com as regras da cidade do massacre, nós não nos encontraremos. Se não, quem ainda seria capaz de chegar às 100 vitórias? Eu não vim procurá-lo para isso. Mas sim porque eu espero me aliar a você quando avançarmos pela Estrada do Inferno. Estrada do Inferno? Embora Tang San tivesse ouvido esse nome logo que chegou à cidade do massacre, as circunstâncias da Estrada do Inferno ainda eram completamente desconhecidas para Tang San. Naquela época, ele também havia perguntado àquela mulher mascarada. Mas ela não havia lhe dado nenhuma resposta. Dizendo que a Estrada do Inferno era o maior segredo da cidade do massacre e que apenas os campeões tinham um mérito para saber sobre isso. A Gaoliana assentiu conscienciosamente. Sim. A Estrada do Inferno. Embora você e eu estejamos à beira de obter as 100 vitórias na arena do massacre infernal, nossa força pode não ser maior do que a dos oponentes que nós uma vez enfrentamos. Nós apenas temos a capacidade de ganhar a vitória mesmo sem habilidades espirituais e assim chegamos até esse ponto. Para ser exata, nem você nem eu somos verdadeiros degenerados. Não precisa me responder. Se eu não estiver errada, você deve ser igual a mim. Você está aqui para treinar, certo?
Tang-san ficou secretamente surpreso. A credibilidade de Hagao Liena era extremamente alta. Pelo menos ele não ouviu nenhuma brecha. Além disso, embora Hagao Liena estivesse saturada de intenção assassina, agora a expressão em seus olhos parecia excepcionalmente sincera. Como isso está relacionado a atravessar a estrada do inferno? Tang-san perguntou indiferentemente. Um traço de luz fria passou pelos olhos de Hagao Liena. É claro que isso está relacionado. Se você não foi corrompido, treinando até agora, também já deve ser quase hora de terminar. Naturalmente você irá sair desse lugar pela estrada do inferno. Além disso, há um enorme segredo oculto na estrada do inferno. Contando apenas com a sua ou com a minha força, será impossível passar sozinho. Apenas se nós juntarmos forças teremos uma chance de conseguir. Tang-san sorriu indiferentemente. Então por que eu acreditaria em você? Quem pode saber se você não irá me dar uma facada nas costas? Você se esqueceu de que essa é a cidade do massacre? Você não pode simplesmente confiar em alguém. Mordendo seu lábio inferior. Embora Hagao Liena soubesse que a dúvida de Tang-san fosse bem comum nesse lugar, ela ainda sentiu um desconforto em seu coração. No fundo ela realmente gostava desse belo jovem. Mas vir procurar por Tang-san hoje não tinha relação com seus sentimentos. Se eu não estou errada, você deve ser da escola Céu Claro. Embora não haja habilidades espirituais, seu martelo Céu Claro não pode ser escondido dos olhos das pessoas. Hagao Liena encarou Tang-san fixamente e disse. Tang-san olhou para ela. E daí? Hagao Liena disse. Para expressar minha sinceridade, eu posso te contar a minha origem. Eu me chamo Hagao Liena. Eu sou do Hall dos Espíritos. Minha professora é a atual Pontífice Suprema do Hall dos Espíritos. Ouvindo isso, o coração de Tang-san tremeu. Então Hagao Liena era discípula direta da Pontífice Suprema. Não era de se admirar que seu pai dissesse que ela era a mais digna de atenção entre a geração de ouro. Tang-san disse. Isso pode provar a sua sinceridade? De onde você vem não tem qualquer relação comigo. Você. Hagao Liena não imaginava que Tang-san teria uma resposta tão diferente. Rejeitando as boas intenções dela. Como ela poderia saber que esse belo jovem diante dela era o Tang-san que ela mais odiava? E a primeira impressão de Tang-san dela era sem dúvidas a mais forte. A cooperação beneficia a nós dois. A estrada do inferno não tem restrições para quantas pessoas entram de uma vez. Quer seja você ou eu. Uma pessoa entrando sozinha definitivamente irá morrer. O que você acha disso? Eu vou te contar outro segredo. Se nós conseguirmos sair da estrada do inferno, nós não apenas poderemos voltar a qualquer hora, como também obteremos um grande benefício. Oh! Tang-san disse. Conte-me sobre as circunstâncias da estrada do inferno. Talvez eu considere trabalhar com você. Se fosse Hagao Liena de antes, ela definitivamente não revelaria tão facilmente seus segredos. Mas uma mulher apaixonada frequentemente ignoraria a razão, deixando de lado quando a maioria da sua energia estava focada em suprimir o espírito assassino. Imediatamente, Hagao Liena disse conscienciosamente. A abertura para a estrada do inferno fica na arena do massacre infernal. Cada vez que nós lutamos ali, a cada pessoa que morre ali, seu sangue e almas serão na verdade absorvidos pela estrada do inferno. Eu também não conheço os detalhes do que é na estrada do inferno. Eu só sei que, entrando naquele lugar, sem a proteção de uma intenção assassina formidável,
você será imediatamente engolido pela depravada energia de lá. Há várias hipóteses sobre a formação da cidade do massacre. Mas a mais confiável é de que ela é um domínio especial deixado por um grande e poderoso que atravessou o limite do 100º nível. O nome desse domínio é o domínio do Deus da Morte. Se você for capaz de atravessar a estrada do inferno, será o equivalente a obter a aprovação do domínio do Deus da Morte. O domínio do Deus da Morte absorverá sua aura de morte. Sendo adicionado ao seu próprio espírito. Isso também é conhecido como um domínio inato do espírito. Obtê-lo é o equivalente a ter uma habilidade a mais do que mestres dos espíritos que não atravessaram a estrada do inferno. Além disso, também é a habilidade do tipo domínio mais valiosa. Habilidades do tipo domínio são muito preciosas? Tansan perguntou sem entusiasmo. As palavras de Liena haviam de fato causado uma tempestade em seu coração. Como discípulo do grande mestre, como ele poderia não saber sobre o efeito das habilidades do tipo domínio? Agora ele realmente entendeu o objetivo de seu pai ao enviá-lo ali. Não era apenas para experienciar a morte e refinar sua força de vontade nos lugares mais sombrios. Ao mesmo tempo, também era por causa desse domínio do Deus da Morte. Liena disse com um pouco de ansiedade. Eu realmente não sei como seu professor te instruiu. É claro que habilidades do tipo domínio são significativas. Geralmente falando, apenas mestres dos espíritos que alcançaram o nível de título Doulu podem consegui-las como sua nona habilidade espiritual. Além disso, a chance de uma aparecer é apenas de 1 em cada 10. Habilidades do tipo domínio também são conhecidas como habilidades espirituais de alta qualidade. Além de obtê-las no nível de título Doulu, elas só podem aparecer como uma habilidade inata do espírito, dentro do que pode ser considerado o domínio de uma pessoa. Sua própria força será maximizada e a força do oponente será suprimida. Se usada adequadamente, o resultado é extremamente assustador. Nesse ponto, Liena pausou por um momento, continuando com um tom grave. Além disso, domínios inatos evoluirão com o crescimento da força do usuário. Por exemplo, o domínio do Deus da Morte se fortalecerá com o crescimento da intenção assassina. A expressão de Tang San mudou. Como você sabe disso tão claramente? Liena respirou fundo. Seus olhos revelaram uma luz hesitante. Após muito tempo, ela disse: Porque eu conheço alguém que possui o domínio do Deus da Morte. Ela me contou tudo isso. Se não, por que eu estaria nesse lugar nauseante? Tang San olhou para o copo de Bloody Mary na mão dela. Nauseante? Eu vejo que você se adaptou relativamente bem. As elegantes sobrancelhas de Liena se franziram levemente. A luz cor de sangue em seus olhos claramente aumentou um pouco. Isso não é se adaptar. Apenas beber isso me acalma um pouco e tira parte da minha agitação. Vendo que você me disse tudo isso sobre o domínio do Deus da Morte, eu vou te retribuir com uma informação. Essa cidade do massacre é venenosa em si. Quanto mais você beber dessa coisa, mais profundo o veneno penetrará. Há um tipo de veneno lento oculto no sangue. Eu não sei qual será o efeito quando passarmos pela estrada do inferno. Mas eu tenho certeza de que esse veneno deve ser influenciado por ela. 8 pessoas foram capazes de sair daqui em 1000 anos.
Isso não é apenas porque a estrada do inferno é assustadora. Talvez esse veneno também tenha um efeito considerável. Pará, o copo caiu no chão. O brilhante líquido escarlate se espalhou. A cara de H. Liena imediatamente se tornou desagradável. Venenosa? Ela olhou para Tang San. Um pouco descrente. Tang San disse indiferentemente. Eu a estudei cuidadosamente. O veneno não aparece no sangue no início, mas está no ar, recebendo a influência do veneno no ar, assim como a agitação da própria intenção assassina. Causará a necessidade de sangue para pacificar a agitação. À medida que o tempo passa, talvez isso se torne um hábito. Esse veneno dentro do sangue causará excitação, ao ponto de as pessoas até se tornarem mais fortes. Mas se a agitação dentro do veneno escapar, talvez não haja ninguém que será capaz de aguentá-la. Você não foi envenenada por muito tempo. Pare de beber o sangue e você será salva. Se você continuar, eu temo que você não será minha parceira na estrada do inferno e sim uma inconveniência. Obviamente. Tang San não contou isso a H. Liena porque ele estava grato por ela contar a ele sobre o domínio do Deus da Morte. Ele ouviu das palavras de H. Liena que essa membra de geração de ouro do rol dos espíritos não mentiu para ele e que também não tinha intenção de enganá-lo. A estrada de inferno claramente não seria uma fácil e assim Tang San contou a ela sobre ela já estar envenenada. Nesse lugar agora não havia inimigos ou amigos. Contanto que a existência dela continuasse a ser vantajosa para ele. Sem a menor hesitação. Todo o resto podia esperar até eles estarem fora dali. Pegando uma pílula da desejosa bolsa dos 100 tesouros e jogando para ela. Tang San disse. Se você acredita em mim, coma isso. Em aproximadamente 3 dias você terá um pouco de diarreia, gradualmente expulsando o veneno de dentro do seu corpo. Se você não confia em mim, então na estrada do inferno não haverá necessidade de nós cooperarmos. Eu não quero ter uma bomba relógio seguindo ao meu lado por todo o caminho. Olhando para a expressão plana e restringida nos olhos de Tang San, H. Liena colocou a pílula na boca e, sem a menor hesitação, a engoliu. Então se virou e caminhou para fora. Enquanto ia embora, suas palavras finais flutuaram até os ouvidos de Tang San. Eu acredito em você. Eu também te peço para acreditar em mim. Porque nós dois precisamos sair vivos. Após 3 dias. Arena do Massacre Infernal. Hong. A cabeça do último oponente explodiu sob o martelo céu claro de Tang San. Até ele não pôde evitar erguer suas mãos nesse momento. Sem a menor reserva de liberar de seu corpo a assustadora aura assassina que cheirava a sangue. Sem lutas. O acordo com seu pai foi finalmente cumprido. Uma intenção assassina quase física formou um enorme turbilhão no ar. Na grande área cercando o ringue. Os numerosos degenerados assistindo à luta estavam tão quietos quanto corvos e pavões sob o efeito do enorme espírito assassino. As duas palavras, Rei Azura, eram como o emblema do Deus da Morte. Esse ponto era completamente diferente do status da vencedora da luta anterior. A emissária do inferno. Em suas mentes, cada pessoa acreditava que o Rei Azura era a existência mais assustadora. Porque ele nunca deixava para trás os corpos de seus oponentes intactos. Nem mesmo cabeças. Não importava se vivos ou mortos. O Rei Azura sempre pisava nos crânios de cada um de seus inimigos para garantir sua vitória.
Talvez intenção assassina e força não fossem diretamente proporcionais. Mas agora, Tang San era o oponente que qualquer um na cidade do massacre tinha a menor disposição de enfrentar. Parabéns, jovem rei Azura. Uma grave e afiada voz repentinamente ecoou de todas as direções. A intenção assassina que Tang San liberou inesperadamente foi instantaneamente empurrada de volta por essa voz. Mais uma vez sendo pressionada para dentro de seu corpo, imediatamente fazendo a cara de Tang San ficar pálida. A atmosfera na arena do massacre infernal imediatamente chegou no seu pico. Por que no meio do ar? Rei do massacre. Rei do massacre. Rei do massacre. Os degenerados gritaram até suas gargantas ficarem roucas, sem exibir a menor intenção de parar. O coração de Tang San tremeu, olhando para aquela figura escarlate no ar. Era um homem alto e seu corpo inteiro estava envolto por um enorme manto escarlate. Uma cara pálida com um par de olhos completamente vermelhos como sangue. Ele desceu gentilmente do ar, aparentemente sem sofrer as restrições da gravidade. Tang San havia uma vez visto a mesma cena com seu pai. Ele podia ter certeza de que esse homem descendo do ar, o rei do massacre, definitivamente era um poder do nível de título Doulu, flutuando no ar, a 5 metros do chão. O rei do massacre parou de descer, olhando para Tang San de cima. Aquela afiada voz grave ecoou mais uma vez. Emissária do inferno. Por favor. O outro portão da arena do massacre infernal se abriu. Agora com os olhos já perto de um vermelho como sangue e com a aura claramente irregular por causa da intenção assassina. A Gaoliena lentamente andou até ali. Seu olhar caiu sobre Tang San e sua aura se estabilizou um pouco. O olhar do rei do massacre caiu sobre os espectadores da arena do massacre infernal. Eu estou muito animado de assistir ao nascimento de dois poderes aqui na arena do massacre hoje. Já fazem décadas desde a aparição de uma centena de vitórias. Agora aparecendo na forma de dois jovens, contando com sua própria força formidável e um assustador espírito assassino. Eles fazem vocês tremerem. Certo? Sim, sim, sim. O rei do massacre parecia possuir um carisma único, incitando uma adoração quase berserk de todos os degenerados que o viram. Dele, Tang San conseguiu sentir um fraco odor, quase intoxicante. Infelizmente, essa influência não era muito grande nele e em Gaoliena. O rei do massacre abaixou sua cabeça, olhando para Tang San e Gaoliena. Rei Azura. Emissária do inferno. Obrigado por me deixar sentir a existência da paixão. Sem vitórias. Muito bom. Para honrar sua conquista, eu decidi fazer uma exceção e recompensá-los com o título de Deus da Morte. A partir de hoje, você dois podem entrar e sair da cidade do massacre quando desejarem. Além disso, serão tratados como meus convidados na cidade do massacre. Não precisavam atravessar a estrada do inferno? Tang San olhou surpreso para Gaoliena a tempo de vê-lo olhando para ele. Os olhares de ambos exibiram dúvida. Que tipo de criatura sinistra era esse rei do massacre? Conferindo o título de Deus da Morte sem atravessar a estrada do inferno. Tang San e Gaoliena eram, sem dúvidas, pessoas astutas.
Ambos possuíam ossos espirituais do tipo crânio e eles só precisaram trocar um olhar para entender a intenção do rei do massacre. Atravessar a estrada do inferno era, sem dúvidas, extremamente perigoso. Mas, por trás do perigo, havia enorme sedução do domínio do Deus da Morte. O rei do massacre diante deles claramente não queria que eles o obtivessem. A Gauliena tomou a liderança em falar. Não precisa, grandioso rei do massacre. Você não pode destruir as regras da cidade do massacre por nossa causa. Eu quero passar pelo teste da estrada do inferno e então obter sua recompensa. Eu desejo contar com minha própria força para sair daqui, para me tornar uma verdadeira deusa da morte. A expressão nos olhos do rei do massacre se tornou mais séria. Talvez você não saiba o quão terrível é a estrada do inferno. Emissária do inferno. Eu espero que você entenda que as pessoas só vivem uma vez. A Gauliena riu sombriamente. Grandioso rei do massacre. Você fala comigo sobre a vida. Isso não é um pouco ridículo? Aqui é o mundo do massacre. Uma luz vermelha ainda mais forte brilhou nos olhos de rei do massacre e passou. Seu olhar se virou para Tang San. E você então? Você deseja aceitar minha recompensa, se tornando um convidado distinto da cidade do massacre? Capítulo 138. Sacrifício de sangue. A estrada do inferno. Tang San sorriu calmamente. Meu objetivo de vir aqui era atravessar essa estrada do inferno. Rei do massacre. Eu aprecio suas boas intenções. Por favor, abra a entrada para a estrada do inferno. Eu desejo atravessar essa provação junto com a emissária do inferno. A expressão do rei do massacre repentinamente mudou. Você quer atravessar a estrada do inferno junto com ela? Não me diga que vocês se esqueceram de onde os dois são? A Gauliena sorriu friamente. Neste mundo não há inimigos eternos. Apenas benefícios eternos. Ao invés de duas pessoas morrerem na estrada do inferno, por que não temos nós dois saindo como verdadeiros deuses da morte? Não é preciso você se preocupar sobre os assuntos entre nós. Grandioso rei do massacre. Por favor, proceda de acordo com as regras da cidade do massacre. Auréola após auréola de luz vermelha foi liberada do rei do massacre. Se não fosse por causa dos receios em seu coração, ele já teria arruinado essas duas pessoas diante dele muito tempo atrás. Com a força atual de Tang San e a Gauliena, eles eram como apenas insetos diante dele. Mas ele não podia fazer nada porque ele tinha medo. Tinha medo da destruição da cidade do massacre. Embora ele pudesse contar com esse mundo, se as pessoas por trás de Tang San e a Gauliena fossem provocadas, talvez ele ainda colapsaria. Já que é assim, atravessem a estrada do inferno. Ter companhia na estrada do inferno também faz dela uma boa jornada. Se vocês conseguirem passar pelas provações da estrada do inferno e se tornarem uma nova geração de deuses da morte, por favor, transmitam minhas saudações aos seus anciãos. A entonação do rei do massacre havia claramente se tornado fria, ao ponto de ela até parecer um pouco zombeteira. Seria realmente tão fácil assim atravessar a estrada do inferno? Mesmo se os dois forem juntos, ainda não será tão fácil. Uma densa fumaça vermelha abruptamente foi liberada do rei do massacre. A grandiosa aura forçou Tang San e a Gauliena a rapidamente recuarem.
diretamente se afastando mais de 10 metros antes de conseguirem ficar de pé com estabilidade. O que o rei do massacre liberou não era realmente intenção assassina, mas sim uma aura extremamente perversa, que fez a medula óssea das pessoas endurecer-se por causa do frio. As sinistras frias ondulações vermelhas lentamente se dispersaram em praticamente alguns piscares de olhos. Elas já haviam se espalhado por toda a arena. Cada um dos degenerados nas arquibancadas estava extremamente animado. Todos eles queriam ver a abertura da estrada do inferno. Entretanto, o que eles não sabiam era que suas próprias vidas já haviam chegado ao fim. Além dos deuses da morte e do rei do massacre, ninguém mais havia visto a abertura da estrada do inferno antes. Porque as pessoas que haviam visto isso tinham todas morrido. Era possível dizer que elas haviam se tornado a oferenda para abrir a estrada do inferno. Ela não estava realmente direcionada aos dois, mas às arquibancadas ao redor. Os degenerados, originalmente torcendo de forma frenética, gradualmente ficaram em silêncio à medida que a luz vermelha caía sobre as arquibancadas. A expressão de cada degenerado gradualmente se tornou sem vida. Então de sem vida para vermelha como sangue. Pouco tempo depois, a luz vermelha formou uma enorme barreira sobre toda a arena do massacre infernal. Dolorosos gritos miseráveis começaram a ressoar dos primeiros a serem tocados pela luz vermelha. Influenciados pela luz vermelha, aqueles degenerados pareceram ficar meio insanos, fazendo o seu máximo para coçar seus rostos, seus corpos. Degenerados capazes de sobreviver na parte interna da cidade eram, na sua maioria, relativamente fortes. Agora sua força inteira foi completamente virada contra eles mesmos, ao ponto de até esses gritos ressoando ainda terem um tom de alegria e animação. Como se estivessem obtendo um prazer sem limites dessa automutilação. Pele sendo arrancada. Sangue se espalhando por todo lugar. Eles até arrancaram seus próprios órgãos. Totalmente insanos. Parando apenas quando suas vidas já tinham os deixados completamente. Essa mudança se espalhou e afetou cada vez mais pessoas, até ela se estender a todos os presentes. Embora Tang San e Hao Liena tivessem experienciado massacres imensuráveis aqui na cidade do massacre, confrontados com uma cena tão assustadora em larga escala, seus rostos ainda ficaram pálidos, sentindo que o espírito assassino dentro deles estava se tornando cada vez mais difícil de suprimir. Olhando um para a cara do outro, Hao Liena percebeu uma corrente perversa passar pelos olhos de Tang San. Contanto que eles fossem humanos. Contanto que eles tivessem um fragmento de humanidade. Assistindo a essa cena, eles também ficariam cheios de aversão por essa cidade do massacre. Sangue escorreu pelo chão e começou a se condensar. A enorme quantidade de sangue era como pequenos rios, fluindo por imperceptíveis pequenos canais embaixo dos assentos e sendo derramados no centro da arena do massacre. Incontáveis fluxos de líquido vermelho puderam ser claramente vistos fluindo para dentro do ringue como pequenas serpentes. Tang San inconscientemente cerrou seus punhos. Uma rica intenção assassina constantemente irrompeu dentro dele, arriscando explodir a qualquer momento. Ser capaz de se tornar uma oferenda para abrir a estrada do inferno é uma honra para eles. O rei do massacre disse em voz baixa. Agora. Os gritos já haviam gradualmente parado. Além de Tang San, Hao Liena e do rei do massacre.
Já não havia mais nenhuma outra pessoa ali. Sangue fluiu para dentro da arena. Mas não em linhas retas. Em algum momento desconhecido, linha após linha de sulcos apareceram no chão e o sangue fluiu para dentro deles, gradualmente convergindo num enorme design vermelho no chão. Agora, Tang San e Hao Liena estavam dentro desse padrão. Era bem difícil ver claramente o design inteiro. Mas os dois tinham ossos espirituais do tipo crânio e sua força espiritual excedia em muito a de mestres dos espíritos normais. Por acaso fechando seus olhos ao mesmo tempo, sua força espiritual foi liberada no ar, observando as circunstâncias nos arredores. Eles descobriram que o padrão de sangue condensado era inesperadamente uma criatura similar a um pássaro, apenas parecendo um pouco estranha. Ela não era tão simples quanto um pássaro comum. O que é isso? Enquanto Tang San estava ponderando sobre isso, de repente os olhos do pássaro brilharam. A força espiritual de Tang San e Hao Liena foi esmagada em praticamente um instante. Uma enorme luz vermelha se elevou, rapidamente engolindo os dois. A percepção de tudo nos arredores se tornou indistinta. Apenas a voz grave e afiada do Rei do Massacre ecoou em seus ouvidos. Eu desejo sorte a vocês na estrada do inferno. No instante em que sua força espiritual foi esmagada, Tang San finalmente percebeu o que era aquele design de pássaro. Um morcego. Aquilo era o desenho de um morcego. Engolidos por aquela luz vermelha, Tang San e Hao Liena simultaneamente sentiram o chão desmoronar sob seus pés. Tudo nos seus arredores se tornou ilusório. Toda a percepção deles foi selada nesse instante. Aquela dor de não ter controle fez um tipo de medo indescritível surgir em seus corações. O que eles não viram foi a intenção assassina condensada numa fraca camada branca que protegeu seus corpos. Se não fosse por essa intenção assassina, no instante em que eles foram cobertos por aquela luz vermelha, eles realmente teriam sido engolidos, liberando o poder espiritual. Além daquela camada branca de intenção assassina agitada, Tang San ainda tinha uma camada de fraca luz azul nebulosa ao seu redor, comparada à sinistra luz vermelha perversa e fria como o gelo. Embora a luz azul que Tang San liberou não fosse forte, ela ainda estava cheia do fôlego da vida. Uma vitalidade tenaz firmemente protegeu Tang San dentro dela, não apenas o isolando da luz vermelha do lado de fora, mas também daquela camada de intenção assassina. Consequentemente, embora Tang San fosse incapaz de controlar qualquer coisa no mundo exterior, sua intenção assassina sendo temporariamente isolado o aliviou da necessidade de suportar aquela enorme pressão e ele ficou muito mais confortável. Após uma quantidade desconhecida de tempo, acompanhado por um sobressalto violento, todas as sensações voltaram de uma vez só. A luz vermelha como sangue nos arredores gradualmente desapareceu, enquanto Tang San e Hao Liena despertavam completamente. Eles descobriram que estavam em cima de uma plataforma redonda. Essa plataforma tinha apenas uns 5 metros de diâmetro. Não muito grande. Os dois estavam caídos no chão. Eles acordaram praticamente simultaneamente. Portanto, seus olhares também simultaneamente caíram um sobre o outro. Tang San viu que o corpo de Hao Liena estava liberando uma camada de fraca névoa vermelha. Seus olhos já haviam se tornado completamente vermelhos. Ao redor dela, ondulações brancas estavam constantemente ficando mais fortes e embora ela estivesse olhando para ele, seu corpo estava sofrendo espasmos constantes.
como se ela estivesse aguentando uma dor enorme. Com o coração contraindo, Tang San gritou com a voz grave. Agao Liena. Acorde! Enquanto falava, ele ergueu sua mão direita, pressionando o topo da cabeça de Agao Liena. Um fôlego de vida abundantemente puro foi transmitido de seus braços para a cabeça de Agao Liena e, sob aquelas flutuações de fraca luz azul, o corpo trêmulo de Agao Liena gradualmente voltou ao normal. A cor vermelha em seus olhos também desapareceu subsequentemente. Não havia inimigos eternos. Apenas benefícios eternos. As perspectivas da estrada do inferno eram desconhecidas e ter um companheiro a mais sempre era melhor do que deixá-la freneticamente arrastá-lo para a ruína. Nesse momento, Tang San constantemente disse a si mesmo para suprimir seu rancor contra o rol dos espíritos e temporariamente cooperar com essa beldade da geração de ouro diante dele. Obrigada. Cuspindo essa palavra, tanto Agao Liena quanto Tang San ficaram chocados. Porque a voz dela inesperadamente já havia se tornado um pouco rouca. Tang San respondeu. Vamos cruzar o rio no mesmo barco. Olhando para Tang San, claramente havia alguma coisa nos olhos de Agao Liena. O olhar dela se moveu e ela harmonizou a respiração dentro de seu corpo. Então se virou para observar os arredores com Tang San. Os dois eram pessoas inteligentes e naturalmente não agiriam cegamente. Primeiro observar a situação dos arredores era claramente o mais importante. Olhando cuidadosamente, os dois não puderam evitar respirar fundo. As circunstâncias deles eram ainda mais perigosas do que eles haviam imaginado. Tudo ao redor deles parecia levemente avermelhado com sangue. Fora da plataforma de 5 metros de diâmetro sob seus pés, inesperadamente, havia um abismo sem fundo. Parte 2. Além disso, uma pequena estrada estreita de menos de meio xi de largura, capaz de suportar apenas 2 pés juntos, levava a uma escuridão desconhecida e esse também era o único caminho levando para fora da plataforma onde eles estavam. Olhando um para a cara do outro, Tang San e Agao Liena não puderam evitar franzir suas sobrancelhas. Uma luz piscou na mente de Agao Liena. Eu não sei o que há lá embaixo. O coração de Tang San apertou. Em relação a essa situação perigosa diante deles, ele não estava particularmente preocupado internamente. Embora o pequeno caminho à frente estivesse completamente suspenso no ar, contando com a grama azul prateada, com a garra voadora divina, assim como com as 8 lanças de aranha, ele podia facilmente garantir que não cairia. É claro que isso era sob a premissa de que essa pequena estrada não se partisse. Mas Agao Liena claramente estava pensando em procurar por outro caminho. Eu vou dar uma olhada. Tang San engatinhou no chão. Ele não tinha escolha a não ser proteger Agao Liena. Apenas esticando sua cabeça para além da borda da plataforma, ele olhou para baixo. Embaixo tudo estava escuro e nebuloso. Mas isso não era problema para Tang San. Uma luz azul escura escapou de seus olhos. A distância instantaneamente diminuiu, se virando e se levantando num pulo. A expressão de Tang San pareceu um pouco monstruosa. Como foi? Você conseguiu ver alguma coisa? Agao Liena perguntou calmamente. Tang San assentiu. Tem sangue lá embaixo. Você pode chamar isso de um reservatório de sangue. Se eu não estiver errado.
Esse reservatório de sangue embaixo de nós deve armazenar o sangue de todas as pessoas mortas durante todos os anos da cidade do massacre. Isso é o que eles chamam de Bloody Mary e oferenda para essa estrada do inferno. A Gauliana pareceu contemplar alguma coisa e após muito tempo disse, analisando de forma simples: essa estrada do inferno não é apenas o caminho para fora da cidade do massacre, mas também deve ser o coração da cidade do massacre. Assim que disse isso, ela claramente percebeu que os olhos de Tang San brilharam diante dela e os dois disseram praticamente ao mesmo tempo. Ou talvez isso possa ser chamado de a fonte de energia do misterioso domínio da cidade do massacre. Descobrindo que ele disse exatamente a mesma coisa que ela, a Gauliana corou, virando sua cabeça. Tang San pareceu um pouco embaraçado. Ao mesmo tempo ele não pôde evitar ficar secretamente surpreso. Essa Gauliana realmente era astuta, digna de ser a discípula direta da Pontífice Suprema. A demonstração de Gauliana também o deixou feliz por escolher cooperar. Ter uma parceira tão astuta claramente era uma coisa boa quando falando sobre atravessar a estrada do inferno. A Gauliana naturalmente não sabia sobre o que Tang San estava pensando e continuou sua análise. Tang Yin, você não percebeu que o sangue é a coisa mais importante na cidade do massacre? O que eles chamam de Bloody Mary parece vir daqui. Assim como você disse, há um veneno lento nesse sangue, mas ele pode causar certo efeito estimulante. Há muitas formas de controlar as pessoas. Por que o governante da cidade do massacre sempre usa o sangue? Apenas para passar uma impressão ainda mais misteriosa? Eu acho que não. Definitivamente existe algum segredo nisso aqui. Tang San assentiu, dizendo: eu penso do mesmo jeito que você. Embora nós não saibamos o verdadeiro segredo desse sangue dentro da cidade do massacre agora, nós podemos ter certeza de que se a fonte do sangue for perdida, isso será um enorme golpe para a cidade do massacre, ao ponto de isso poder ser até devastador. Eu acredito que esse tipo de lugar já deveria ter sido extinguido muito tempo atrás. Mas o seu rol dos espíritos infelizmente toma uma atitude indiferente. Não me diga que é para ter para onde enviar alguns criminosos? A expressão de Gauliana mudou, dizendo com indiferença: esses assuntos estão fora do meu controle. Eu sei que a sua escola Céu Claro tem uma opinião bem forte do nosso rol dos espíritos. Mas agora nós ainda deveríamos primeiro resolver o problema diante de nós. Assentindo suavemente, Tang San olhou para a escuridão distante. Essa estrada estreita deve ser a chamada Estrada do Inferno. Eu não sei o quão longa ela é, mas eu posso ter certeza de que não vai ser tão simples quanto atravessá-la andando. Há um enorme reservatório de sangue embaixo e é bem possível que haja bestas ferozes ou toxinas dentro dele. Ir por baixo não será desejável. Nossa melhor opção para sair daqui ainda é por cima. A Gauliana assentiu, dizendo: o remédio que você me deu da última vez foi eficaz. Você não tem algum medicamento que pode prevenir toxinas? Descendo por aqui nós poderemos pelo menos ter a sensação de haver chão sob nossos pés. Essa estrada estreita me passa uma sensação de perigo. Tang San balançou sua cabeça, dizendo: o mundo tem venenos de todos os tipos de fantásticas variedades. Não há remédios que podem resistir a todos os venenos. Eu sinto mesmo que você. Essa estrada do inferno realmente é perigosa. Mas a sensação que eu senti de lá embaixo é ainda mais perigosa.
Eu acho que ainda deve ser melhor nós unificarmos nossos pensamentos antes de partirmos. A Gaoliena não hesitou nenhum momento em dizer: Eu vou te ouvir. Eu só quero fazer uma proposta. Já que nós não temos métodos para resistir ao veneno, ir por cima claramente é nossa única opção. Essa talvez também seja a única forma de acordo com todos que atravessaram essa estrada do inferno antes. Infelizmente, nós não temos qualquer informação em relação a isso. Antes de vir, a deusa da morte que eu conheço me disse uma coisa. Há situações de todos os tipos na estrada do inferno. Nossa experiência certamente será um pouco diferente da dela. Ao invés de nos contar a situação concreta daqui, nós ficaremos melhor fazendo as coisas lentamente. Dessa forma nós seremos ainda mais cuidadosos. Tang San internamente pensou que talvez essa também fosse a razão pela qual seu pai não lhe contou tudo sobre a estrada do inferno. A estrada sempre era um caminho único para cada um. Agora a qualidade da sólida força de vontade do par foi revelada. Todas as pessoas normais ficariam ansiosas para sair logo ao chegar em algum lugar estranho e cheio de terror. Mas Tang San e a Gaoliena não eram assim. Os dois se sentaram sobre a plataforma acalmando seus corações e harmonizando suas respirações. Eles não sabiam que crises estavam prestes a enfrentar. Então manter sua melhor condição era a melhor escolha deles nesse momento. O par gastou 2 horas inteiras cultivando dentro dessa estrada do inferno. Seu poder espiritual ainda estava suprimido por uma força indescritível e eles só podiam contar com os mesmos métodos de autodefesa usados na cidade do massacre. Abrindo seus olhos praticamente sem diferenças de quem foi o primeiro ou o último, eles se levantaram ao mesmo tempo. A Gaoliena abriu seu cinto, agilmente arrancando sua roupa exterior e expondo sua roupa de baixo. Sua roupa de baixo era rosa. A parte de cima era um pequeno top rosa sem mangas, cobrindo apenas as partes mais importantes. Embaixo ela usava apenas um par de shorts colados. Arrancando sua roupa exterior desse jeito, ela revelou o segredo de seu corpo. Normalmente inteiramente envolto em roupas negras, o corpo de Gaoliena ficava ocultado muito bem, além de sua estatura alta. Mais nada podia ser visto. Entretanto, nesse momento seus segredos foram completamente revelados diante de Tang San. A Gaoliena tinha quase a mesma altura que Xiao Wu. Sua pele clara foi destacada pela escuridão ao redor, adicionando um pouco mais de charme. Sua pele era tão brilhante e delicada que ela até mesmo refletia um pouco da luz. 2 coxas finas e perfeitamente retas unidas, revelando uma curva gentil. Sua fina cintura estava exposta, formando um arco impressionante com sua bunda saliente. No seu torso, o busto moderado sob a roupa exibia 2 pequenas protuberâncias. Nenhuma falha podia ser encontrada em seu corpo. Os movimentos de Gaoliena removendo suas roupas pareceram bem naturais, jogando suas roupas no chão, em seguida penteando seu longo cabelo. Seu corpo inteiro pareceu tenso e ágil. Em seguida ela começou a rasgar suas roupas descartadas, olhando para Gaoliena. Um fluxo quente não pôde ser parado na parte inferior do abdômen de Tang San. O espírito de Gaoliena era a raposa charmosa, que era extremamente boa em charme por si só. Embora ela não tivesse usado realmente suas habilidades em Tang San agora,
Aquele perfeito corpo delicado dela era o melhor médium para o charme. Apesar de Tan-san saber por que ela fez o que ela fez. Por um momento ele ainda ficou um pouco atônito. Afinal, essa era a primeira vez desde que ele nasceu que ele viu o corpo de uma jovem mulher desse jeito. A Gauliana podia parecer agir bem naturalmente na superfície. Mas em seu coração ela na verdade ainda estava desesperadamente nervosa. Embora ela fosse bem conhecida por suas habilidades de charme, ela na verdade era extremamente pura. O Yan da geração de ouro já estava atrás dela fazia muito tempo. Mas ela nem mesmo concordava em tocar a mão dele. Se ao invés de Tan-san ela estivesse cooperando com outra pessoa, ela não concordaria em deixar seu corpo ser visto desse jeito nem se ela morresse. Pelo que você ainda está distraído para ainda não ter tirado suas roupas? A Gauliana disse para Tan-san. Ela manteve seu tom o mais calmo possível, disfarçando o constrangimento em seu coração. Tan-san balançou sua cabeça, dizendo: não precisa. Um conjunto de roupas é o suficiente. A distância entre nós dois não pode ser muito grande. A Gauliana olhou irritada para ele, pensando em seu coração. Se havia roupas o suficiente, por que você não tirou as suas? Porém, em seu coração ela ainda estava bem confortável. Pessoas astutas juntas podiam economizar muitas trocas desnecessárias. Ela tirou as roupas e Tan-san entendeu sua intenção. Aquilo que é chamado de não tema um oponente que parece um deus. Antes tema um companheiro que age como um porco. Claramente. Por meio desse pouco tempo de contato, os dois já tinham certeza de que o outro não era um porco. Quanto aos deuses ou fantasmas que eles poderiam encontrar na estrada do inferno, eles só podiam avançar e descobrir passo a passo. Tan-san naturalmente viu o significado da expressão de Gauliana e deu de ombros impotentemente. Foi você quem agiu rápido demais. Olhando para as roupas já rasgadas em tiras em suas mãos, a Gauliana não sabia se ria ou chorava. Parecia que sua cobertura ainda era insuficiente. Tendo se despido muito rápido. Agora não havia mais tempo para se arrepender disso. Parte 3. Embora ela pensasse assim em seu coração, os movimentos de suas mãos não pararam. Rapidamente rasgando as roupas e as amarrando uma na outra. Em pouco tempo, uma corda trançada de 7 metros foi finalizada. Tan-san não se despir dessa forma não significava que sua mente era mais lenta que a de Gauliana. Mas sim que ele subconscientemente deixou passar esse método porque ele tinha grama azul prateada. Mas é claro que ele não podia facilmente exibir a grama azul prateada diante de Gauliana. Simultaneamente possuindo o martelo céu claro e a grama azul prateada. Com a inteligência de Gauliana, como isso poderia não levantar dúvidas? Quanto a você, vai andar na frente ou atrás? A Gauliana entregou uma das pontas da corda para Tan-san. Avançar por uma estrada tão estreita claramente se tornaria muito mais fácil com as duas pessoas amarradas juntas. Também foi por isso que a Gauliana tirou as roupas. Tan-san não hesitou em dizer: eu vou na frente. Ele praticamente nem pensou nessas palavras. Em termos de segurança, atrás era claramente um pouco mais seguro do que na frente. Mas Tan-san não tinha escolha. Deixá-lo ir atrás e constantemente ver a sedutora figura indutora de atos criminosos de Gauliana. Talvez tudo acabasse sem nem mesmo eles precisarem atravessar a estrada do inferno.
Ele não queria ter qualquer envolvimento com a Gaoliena. A Gaoliena pareceu entender a forma de pensar de Tang San e sorriu docemente. Ela tinha confiança completa em seu charme. Como resultado das características do seu espírito. Ela havia recebido um treinamento especial de sedução desde a infância. A Gaoliena pensava que, enquanto podiam existir meninas mais belas, era impossível haver uma garota mais atrativa do que ela. Cada um amarrou uma das pontas da corda em sua cintura. Tang San virou sua cabeça para olhar para Gaoliena. Há tempo de vê-la ajustar seu busto. Com seu charme inato. Mesmo um movimento tão pequeno fez o coração de Tang San acelerar. Rapidamente se virando e moderando sua força espiritual, ele eliminou os pensamentos distratores de seu coração. Vamos! Vendo Tang San rapidamente virar sua cabeça, a Gaoliena não pôde evitar rir internamente. Pensando. Parece que você realmente não é uma pedra. Porém ela rapidamente restringiu sua vontade de provocar o coração de Tang San. Com o olhar se tornando frio e focando completamente sua mente. Ela seguiu atrás de Tang San na direção daquela estreita estrada de apenas meio xi de largura. Não olhe para baixo. Tang San alertou a Gaoliena. Seu ritmo não era rápido. Mas a distância que ele cobria a cada passo era bem regular. Nenhum deles tinha uma cultivação fraca. Caminhar por esse tipo de estrada não era nada. Ainda somando a qualidade mental deles. Como resultado, eles conseguiam manter um ritmo constante mesmo após entrar nessa estrada estreita. A Gaoliena seguiu atrás de Tang San. Os dois estavam separados por uma distância de 3 a 4 metros. Internamente ela não pôde evitar admirar um pouco mais esse homem. Os passos constantes dele sem dúvidas eram para que a Gaoliena tivesse mais facilidade para pegar o ritmo. Mantendo essa distância ideal. Tang San também não pôde evitar suspirar internamente de admiração pela inteligência de Gaoliena. Porque quando ele dava um passo à frente, sempre que ele avançava com seu pé esquerdo, a Gaoliena inevitavelmente caminhava com o direito. Dessa forma, quando o centro de gravidade de Tang San estava parcialmente para a esquerda, o de Gaoliena estaria parcialmente para a direita. Se por acaso um deles perdesse o equilíbrio, a outra pessoa ainda poderia ajudar por causa da diferença da posição de seus centros de gravidade. Além disso, a Gaoliena sempre estava segurando sua ponta da corda com uma mão, pronta para aplicar força a qualquer momento. Embora fosse a primeira vez deles cooperando, o entendimento tácito dos dois lados imperceptivelmente formados fez perder o fôlego. A força espiritual do par começou a se espalhar. Nenhum deles se atreveu a liberá-la muito excessivamente. Apenas num alcance de 50 metros de diâmetro com eles no centro. Até o movimento do vento soprando uma folha de grama não poderia ser ocultado deles. Tang San andou na frente, apertando os olhos levemente, observando atentamente o caminho com o olho do demônio púrpuro. A distante escuridão não era um grande problema para ele. Mas apesar de ter o olho do demônio púrpuro, sob esse tipo de luz, ele ainda só conseguia ver por cerca de 1 quilômetro à frente. Além disso, sua visão ficava mais vaga. Suas mãos penderam naturalmente ao lado de sua cintura, acariciando 24 pontes ao luar. Agora ele e a Gaoliena eram como um par de gafanhotos presos por um fio.
Se eles encontrassem alguma situação, eles não poderiam se mover muito amplamente ou atrapalhariam um ao outro, causando uma catástrofe devastadora. Mantendo um ritmo uniforme, os dois lentamente desapareceram dentro da escuridão vermelha. A plataforma atrás deles já não podia mais ser vista. Tang San não andou rapidamente porque, como a pessoa na frente, ele tinha que prestar atenção em muito mais coisas do que a Gao Liena. Além disso, ele também se manteve um pouco alerta com a Gao Liena atrás dele. Na situação atual, ele entendia que não era o único a ter cartas na manga. A Gao Liena certamente também tinha. Entretanto, ele não sabia quais eram as dela. Quanto mais eles andavam por essa estrada do inferno, maior a pressão sobre Tang San se tornava. Porque ele não sabia se a Gao Liena tentaria agir contra ele quando eles saíssem desse lugar. Afinal, uma pessoa a mais com o domínio do Deus da Morte certamente seria uma grande ameaça no futuro. Mesmo se a Gao Liena não soubesse que ele era o Tang San. A identidade implicada pelo martelo céu claro ainda era o suficiente para ela determinar que não existiam relações amigáveis entre eles. Enquanto eles caminhavam à frente, Tang San repentinamente parou e a Gao Liena atrás dele fez o mesmo praticamente no mesmo instante. Sem dar nem mais um passo. Mostrando quão focada sua mente estava agora. O que foi? A Gao Liena perguntou em voz baixa. Tang San disse. Nós já demos mais de 364 passos. Você não percebeu que o ar começou a esquentar? Além disso, parece que não está mais silencioso aqui. Há sons ao nosso redor. Embora eles sejam fracos e distantes, nós devemos ser seu alvo. Tome cuidado. Ouvindo Tang San, a Gao Liena não pôde evitar ficar secretamente chocada. Embora ela soubesse que Tang San não era fraco, ela não esperava que sua força espiritual fosse realmente tão formidável. Agora ela ainda não havia percebido os sons dos quais Tang San tinha falado. Apesar de ela de fato ter sentido o aumento da temperatura. Isso provava que a força espiritual de Tang San estava acima da dela. Olhando para o jovem em sua frente que claramente não era mais velho do que ela, a Gao Liena sentiu silenciosamente e dobrou seus punhos. Uma adaga apareceu em cada mão. Tang San não invocou o martelo céu claro. Mas a Gao Liena viu que havia alguma coisa nas mãos de Tang San, brilhando com uma luz fraca na escuridão vermelha ao redor deles. Gradualmente, aqueles sons minúsculos também ecoaram na fronteira espiritual de Gao Liena. Os sons não eram altos, mas sua frequência era extraordinariamente alta. Assim como Tang San disse, esses fracos sons estavam se aproximando na direção deles. De repente, Tang San disse um pouco impacientemente. Eu sei o motivo de estar ficando mais quente. O reservatório de sangue lá embaixo está mais próximo de nós. Ah! Como isso é possível? O caminho não está inclinado. A Gao Liena olhou um pouco chocada para o abismo embaixo. Ela ainda não conseguia enxergar nada até onde seus olhos podiam ver. Vertigem e tontura a atacaram. Ela rapidamente se recompôs e ficou de pé adequadamente, não se atrevendo a olhar de novo. Tang San abaixou sua voz. Anteriormente, a piscina de sangue embaixo de nós estava a cerca de 1 quilômetro de distância de nós. Mas agora ela já deve estar a cerca de 900 metros. Foi por isso que eu senti a temperatura aumentar.
Parece que pode não ter apenas sangue nesse reservatório. Mas também é possível que haja magma. Se a temperatura continuar a aumentar à medida que avançamos, então eu tenho certeza de que no final da estrada nós seremos submersos em magma. Esse também é o verdadeiro teste da estrada do inferno. Ouvindo Tang-san, a gaoliena não pôde evitar que seu coração tremesse. Uma simples análise interna também a levou à mesma conclusão. Tang-san disse em voz baixa: vamos ignorar isso por enquanto. Não importa o que. Nós ainda precisamos lidar com a crise diante de nós primeiro. Já está aqui. Um zumbido ficou cada vez mais alto e com o olho do demônio púrpuro. Tang-san conseguiu ver vagamente algumas sombras vermelhas rapidamente se aproximando. Logo ele entendeu o porquê de a frequência do som ser tão alta para seus sentidos espirituais. Por que não havia apenas uma ou duas dessas criaturas se aproximando rapidamente? Mas sim uma revoada. Uma revoada de pelo menos umas 1000 delas. Aquelas criaturas voadoras finalmente puderam ser vistas com clareza à medida que se aproximavam. Eram morcegos vermelhos como sangue, que pareciam impressões em menor escala daquele design cor de sangue no chão da arena do massacre infernal. O tamanho de cada morcego era de cerca de 1 chi. Mas suas enormes asas se esticavam por mais de 1 metro. Um ou dois desses morcegos cor de sangue com certeza não eram problema. Mas quando mais de 1000 apareciam do nada, eles eram como uma nuvem vermelha, rapidamente voando na direção de Tang-san e a gaoliena. Colocando as adagas em suas mãos no seu peito, ela perguntou em voz baixa: e agora? Tang-san disse calmamente: contenha soldados com armas. Contenha a água com barragens. Nós teremos que lutar costas com costas. Certo. Ninguém escolheria fugir numa situação como essa. A gaoliena agivelmente se virou e ficou atrás de Tang-san, seu corpo diretamente apoiado nas costas dele. Sua bunda saliente estava encostada logo embaixo da de Tang-san e a flexibilidade repentinamente aparecendo quase fez a rigorosa força de vontade de Tang-san rachar. Claramente sentido o leve movimento de Tang-san se esquivando. A gaoliena também não pôde evitar ficar chocada, abrindo uma pequena distância, não deixando ela e Tang-san ficarem tão próximos quanto antes. Não importava o quão extraordinária ela fosse, ela ainda era uma mulher. Numa assustadora situação desconhecida como essa, em seu coração involuntariamente apareceu um sentimento de confiança em Tang-san.